Não desanimemos, aflições passam. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Segundo aos Coríntios 4, 16 a 18. Esse texto do apóstolo Paulo fala do desígnio e efeito das aflições na vida do cristão, que é produzir eterno peso de glória acima de toda comparação. É um grande desafio para nós cristãos o exercício da fé viva em meio às tribulações da vida. Recorremos ao apóstolo por ele ser um especialista nesse exercício. Certamente ele nos ajudará a entender esse assunto de tão difícil compreensão. No texto lido, Paulo nos ensina que há um propósito de Deus para todas as aflições ou tempestades da vida e elas têm um tempo de validade. Essa é a ideia central deste texto. Temos falado nesses dias sobre a confiança em Deus em meio às lutas desta vida. Por que será que este assunto tem sido, vez por outra, trazido a nós pelo Espírito Santo? Basta um rápido olhar para as nossas próprias vidas para encontrarmos a resposta. O Senhor certamente deseja que amadureçamos na fé e no conhecimento de Deus. Infelizmente, muitos de nós, mesmo a despeito de muitos anos de estrada, ainda continuamos meninos na fé. Por isso é tão oportuno rogar ao Senhor que proteja as nossas emoções dos embates da vida, para que a nossa fé não esmoreça. Deus está treinando guerreiros de fé sobre a terra para ver o invisível e ouvir o inaudível. O Senhor deseja sarar as famílias, restaurar os lares, sarar esta nação. Embora as aflições enfrentadas sejam reais, precisamos atentar para outra realidade paralela, aquilo que está acontecendo no mundo invisível, tanto da parte de Deus quanto da parte do adversário. O Senhor afirma em Oséias 4:6 que o seu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Este conhecimento não cessa nunca, por isso ouvimos a exortação deste mesmo profeta. No capítulo 6, no versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Ah, como precisamos ser regados assim. O apóstolo Paulo faz 3 exortações aqui para quando atravessarmos as aflições desta vida. Primeira, não devemos desanimar. Quem está dando este conselho é um campeão de fé, um especialista em superar aflições, não um cristão de fachada. Ele aqui não se refere ao desânimo enquanto emoção sujeito às circunstâncias. Ele fala de um padrão de fé que via além daquilo que é visto com os olhos humanos. Quero dizer a você hoje, continue orando e crendo. Ore pelo seu cônjuge incrédulo, ore por seus filhos distantes de Deus. Você não gerou filhos para serem instrumentos nas mãos do maligno, mas os gerou para a glória de Deus. Ore pelas situações aparentemente insolúveis. Ore para que o Senhor abra portas onde elas não existem. Simplesmente ore e deixe que o mais Ele fará. A percepção sobrenatural de Paulo era tão grande que o faz afirmar que, ainda que a aflição seja tão violenta ao ponto de destruir nosso homem exterior, nosso corpo físico, o nosso homem interior, nosso espírito, se renovará de dia em dia. Isso é que é fé. Mesmo que você não contemple a sua vitória, suas orações ficarão rendendo dividendos na poupança de Deus. E a resposta virá. Por isso, comece desde já a agradecer pelas respostas que estão vindo. Segunda, a aflição que você está enfrentando tem propósito e prazo de validade. Paulo não está fazendo aqui uma apologia masoquista ao sofrimento, nem banalizando as nossas lutas, pois não tem nada de agradável em passar por tribulações, mas às vezes é necessário atravessá-las como um recurso didático de Deus. Ele está nos alertando para ficarmos espertos, vigilantes,
porque essas dificuldades pelas quais passamos, além de propósito, têm prazo de validade e podem ser revertidas para o nosso bem, se aprendermos a olhar para elas usando critérios e valores eternos. Por isso, Paulo, nesse versículo, estimula os seus leitores de todas as épocas a aprenderem a enxergar com os olhos sobrenaturais. Homens e mulheres de Deus, peçam ao Senhor visão espiritual. Só os que vivem por fé aprendem a olhar o sofrimento de outra perspectiva. A cruz que carregamos hoje se converterá em ressurreição amanhã e repercutirá na eternidade para a glória de Deus. Terceira, não se assombre com a aparência da aflição, mantenha os olhos naquele que é invisível. A terceira exortação de Paulo para os seus leitores justifica as anteriores. Precisamos entender que o mundo invisível é o único verdadeiramente real. Se nos preocupássemos em olhar para o mundo invisível como Deus deseja, jamais nos sentiríamos desanimados, abatidos ou destruídos diante das aflições da vida. Os grandes homens e mulheres de Deus mencionados em Hebreus 11, a grande galeria dos heróis da fé, chegaram aonde chegaram, porque viram o invisível e ouviram o inaudível. Tudo que vemos terá fim um dia, mas aquilo que só é visto com os olhos espirituais permanecerá para sempre. Como adquirir essa percepção do mundo espiritual? Por meio da fé que vem pelo conhecimento de Deus, através do ouvir a sua palavra e da revelação do Espírito Santo ao nosso coração. Falando sobre Moisés, o autor de Hebreus diz: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Assim, não desanimemos diante das aflições, por mais difíceis que elas sejam, elas passam e fazem o nosso espírito amadurecer e se renovar. Elas têm propósito da parte de Deus, que possamos adquirir obstinadamente a percepção do sobrenatural de Deus através do conhecimento dele pela sua palavra e revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.